Vídeo 2. Então, continuando o final do segundo vídeo, onde nós abordamos a questão que envolve passagens que são frequentemente utilizadas, e discutidas em debates contemporâneos. Dentre elas eu citei aqui Levíticos 18, 22, 20, 13, 1 Coríntios 6, 9, 1 Timóteo 1, 10 e agora nós vamos falar mais adiante ainda de 1 Romanos 26 a 27. No texto grego, obviamente, a gente não está falando tradução, porque a tradução veio bem depois disso que eu estou falando, mas no texto grego, isso aí ali se descreve atos considerados parafisim, que significa, entre aspas, numa tradução mais aberta, contra a natureza. Então, as traduções modernas, elas variam na forma de expressar esse conceito. E o que isso afeta? Qual a doutrina que é afetada? Obviamente, a gente pode até chamar aqui da teologia da sexualidade humana. Gênesis 19, é uma coisa interessante. A história de Sodoma, no texto massorético, aqui, e na Septuaginta, aqui, eles descrevem uma tentativa de violência contra os visitantes. Eles estão descrevendo uma cena de estupro, de violência, de crime contra a hospitalidade, contra os visitantes. As interpretações posteriores, e isso aí a gente vê os líderes religiosos repetindo aí aos quatro cantos, essas interpretações posteriores frequentemente associaram esse evento, que é uma cena de crime lá no passado. Para começar, não tem Sodoma, não tem Sodomita, porque são traduções, o texto em hebraico local se chama Sidom, não tem nada a ver com Sodoma. Mas vamos ao que interessa. Então, hoje, essas interpretações posteriores à Septuaginta e posteriores ao texto hebraico, que afirmam que houve violência e não nenhum tipo de prática homossexual ali, não é descrito nem em grego nem em hebraico dessa maneira. Então, as interpretações posteriores frequentemente associaram esse evento a práticas homossexuais. E o que isso afeta? Qual é a doutrina, vamos dizer assim, afetada? A ética sexual humana, a questão que envolve a hospitalidade. Então é crucial notar que a interpretação dessas passagens evoluiu ao longo do tempo e varia entre diferentes tradições religiosas. Estudiosos modernos frequentemente enfatizam a importância de considerar alguns aspectos. Quais? Primeiro, contexto histórico e cultural dos textos originais. Segundo, as limitações de traduzir conceitos antigos para terminologias modernas. Terceiro, a evolução da compreensão científica e social da sexualidade humana. Então, essas passagens e as suas interpretações têm sido usadas de maneiras diversas ao longo da história, às vezes para justificar até uma discriminação, um preconceito, um discurso de ódio, outras vezes como base para discussões sobre inclusão e aceitação. As descobertas arqueológicas, como os manuscritos do Mar Morto, adicionam mais complexidade a esse quadro, às vezes concordando com a Septuaginta contra o texto massorético, outras apresentando leituras diferentes da Septuaginta e do texto massorético. Então, é importante notar que as diferentes tradições religiosas abordam essas variações de maneiras distintas. Algumas as veem como desafios à autoridade do texto, outras a consideram parte da riqueza, da tradição interpretativa, enfim. Agora, eu gostaria de propor uma reflexão que talvez nos faça repensar tudo o que nós temos visto e inclusive discutimos até aqui. Consideremos por um momento o papel de Paulo, não apenas como um apóstolo ou teólogo, mas como um tradutor e intérprete das Escrituras. Paulo, ao escolher citar a Septuaginta, que é o texto grego, em vez de citar o texto hebraico, e ao criar novos termos, como árseno coiteio, não estava apenas transmitindo as Escrituras, ele estava efetivamente reinterpretando as Escrituras. De certa forma, criando uma nova, entre aspas, tradução para o seu contexto. E isso nos leva a uma pergunta provocativa. Provocativa do ponto de vista intelectual, é claro,
Os líderes religiosos de hoje são, de alguma forma, os Paulos do nosso tempo? Então, eles, assim como Paulo, estão traduzindo as Escrituras para o nosso contexto atual? Pensa nisso. Quando um líder religioso reinterpreta uma passagem bíblica à luz de questões contemporâneas, seja sobre sexualidade, justiça social, finanças ou ciência, não está ele, de certa forma, criando uma nova tradução dessas escrituras? E se for esse o caso, que implicações isso tem para a nossa compreensão da autoridade bíblica e da interpretação religiosa? E se for esse o caso, que implicações isso tem para a nossa compreensão? Essas questões não têm respostas fáceis. Elas nos desafiam a pensar profundamente sobre como lemos e como aplicamos os textos antigos no mundo moderno em constante mudança. Será que estamos, como comunidades de fé, constantemente reescrevendo as escrituras sagradas através dessas interpretações? E se isso está acontecendo? Isso é uma continuação natural da tradição iniciada por figuras como Paulo, ou representa um desvio perigoso, perigosíssimo? A linha entre interpretação fiel e reinvenção é muito tênue, frequentemente controversa. Mas talvez seja nessa tensão entre preservar o antigo e torná-lo relevante para o novo que reside essa vitalidade contínua dessas tradições religiosas. Essas reflexões não visam fornecer respostas definitivas, mas convidar a um diálogo mais profundo sobre como interagimos com os textos sagrados. Essas reflexões nos lembram que a interpretação das Escrituras sempre foi e continua sendo um processo dinâmico e desafiador. Ao concluirmos este vídeo, eu espero que essas informações e reflexões tenham não apenas esclarecido alguns pontos sobre complexidades dos textos bíblicos, mas também inspirado você a pensar criticamente sobre como abordamos e como interpretamos essas antigas escrituras em nosso mundo moderno. E para nossa reflexão final, lembremos as palavras atribuídas ao Rabi Yehoshua, conhecido como Jesus, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18. Aspas. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, nenhum jota ou um tio, em hebraico não é jota, é iod, ou um tio jamais desaparecerá da lei. Essa declaração nos convida a refletir profundamente sobre como interpretamos e aplicamos os ensinamentos antigos em nosso contexto moderno, sempre buscando equilíbrio entre a fidelidade à tradição e a relevância contemporânea. Vou falar sobre doutrinas específicas nos próximos vídeos, não perca. Obrigada pela sua atenção, que essas ideias sirvam como um convite para uma exploração contínua e reflexiva das tradições religiosas e dos textos sagrados nos tempos atuais. Obrigada, tchau, até a próxima.